Bom dia, salve Maria Imaculada! Hoje nós vamos começar lendo o nosso tratado, resumidamente, mas lendo as partes mais importantes. Só lembrando que o tratado tem 8 capítulos, né? Então, antes da gente começar os exercícios espirituais, a gente vai estar lendo um pouquinho dele. E o primeiro capítulo é Necessidade da Devoção à Santíssima Virgem. Explicar por que nós devemos ser devotos dela. Então, eu separei aqui as partes mais importantes, apesar que foi muito difícil, porque parece que tudo é muito importante. Então, hoje a gente vai ler o primeiro capítulo. Confesso com toda a Igreja que Maria é uma pura criatura saída das mãos do Altíssimo, comparada, portanto, à majestade infinita, ela é menos que um átomo, e antes um nada, pois que só ele é aquele que é. Êxodo 3:14. E por conseguinte, este grande Senhor, sempre independente, bastando-se a si mesmo, não tem, nem teve jamais necessidade da Santíssima Virgem para a realização de suas vontades e a manifestação de sua glória. Basta-lhe querer para tudo fazer. Digo, entretanto, que supostas as coisas como são, já que Deus quis começar e acabar suas maiores obras por meio da Santíssima Virgem, depois que a formou, é de crer que não mudará de conduta nos séculos dos séculos, pois é Deus, imutável em sua conduta e em seus sentimentos. Primeiro princípio, Deus quis servir-se de Maria na encarnação. Deus Pai só deu ao mundo seu unigênito por Maria. Suspiraram os patriarcas e pedidos insistentes fizeram os profetas e os santos da lei antiga durante 4 milênios, mas só Maria o mereceu e alcançou graça diante de Deus, pela força de suas orações e pela sua sublimidade de suas virtudes. Porque o mundo era indigno, diz Santo Agostinho, de receber o Filho de Deus diretamente das mãos do Pai. Ele o deu a Maria, a fim de que o mundo o recebesse por meio dela. Em Maria e por Maria é que Filho de Deus se fez homem para nossa salvação. Deus, Espírito Santo, formou Jesus Cristo em Maria, mas só depois de lhe ter pedido o consentimento por intermédio de um dos primeiros ministros da corte celestial. Deus Pai transmitiu a Maria sua fecundidade na medida em que podia receber uma simples criatura para que ela pudesse produzir o seu filho e todos os membros do seu corpo místico. Deus Filho desceu ao seio virginal, qual novo Adão, no paraíso terrestre, para aí ter suas complacências e operar em segredo maravilhas de graça. Deus, feito homem, encontrou sua liberdade em se ver aprisionado no seio da Virgem Mãe. Patenteou a sua força em se deixar levar por esta Virgem Santa. Achou sua glória e a de seu Pai, escondendo seus esplendores a todas as criaturas deste mundo, para revelá-las somente a Maria. Glorificou sua independência e majestade, dependendo desta Virgem amável em sua conceição, em seu nascimento, em sua apresentação no templo, em seus 30 anos de vida oculta, até a morte, a que ela devia assistir para fazerem ambos um mesmo sacrifício e para que ele fosse imolado ao Pai Eterno com o consentimento de sua mãe, como outrora Isaque, com o consentimento de Abraão, à vontade de Deus. Foi ela quem o amamentou, nutriu, sustentou, criou e sacrificou por nós. Ó admirável e incompreensível dependência de um Deus, de que nos foi dado conhecer o preço e a glória infinita, pois o Espírito Santo não a pôde passar em silêncio no Evangelho, como incógnitas nos ficaram quase todas as coisas maravilhosas que fez a sabedoria encarnada durante a sua vida oculta. Jesus Cristo deu mais glória a Deus submetendo-se a Maria durante 30 anos do que se tivesse convertido toda a terra pela realização dos mais estupendos milagres. Oh, quão altamente glorificamos a Deus quando, para lhe agradar, nos submetemos a Maria, a exemplo de Jesus Cristo, nosso único modelo. Se examinarmos atentamente o resto da vida de Jesus, veremos que foi por Maria que ele quis começar seus milagres. Pela palavra de Maria, ele santificou São João no seio de Santa Isabel. Assim que as palavras brotaram dos lábios de Maria, João ficou santificado, e foi este seu primeiro e maior milagre de graça. Foi ao humilde pedido de Maria que ele, nas núpcias de Caná, mudou água em vinho, sendo este seu primeiro milagre sobre a natureza. Ele começou e continuou seus milagres por Maria, e por Maria os continuará até o fim dos séculos. Não quer dizer com isto que a Santíssima Virgem dê a fecundidade ao Espírito Santo, como se ele não a tivesse. Sendo Deus, ele possui a fecundidade ou a capacidade de produzir como o Pai e o Filho. Não a reduz, porém, à ação e não gera outra pessoa divina. O que se quer dizer é que o Espírito Santo, por intermédio da Virgem, da qual se quis servir, se bem que não lhe fosse absolutamente necessário, reduziu o ato à sua fecundidade, produzindo nela e por ela
Jesus Cristo e seus membros. É um mistério da graça inacessível até aos mais sábios e espirituais dentre os cristãos. O segundo princípio, Deus quer servir-se de Maria na santificação das almas. A conduta das três pessoas da Santíssima Trindade na encarnação e primeira vinda de Jesus Cristo é a mesma de todos os dias, de um modo visível na Igreja, e esse procedimento há de perdurar até a consumação dos séculos na última vinda de Cristo. Deus Pai ajuntou todas as águas e denominou-as mar, reuniu todas as suas graças e as chamou Maria. Esse grande Deus tem um tesouro, um depósito riquíssimo, onde encerrou tudo o que há de belo, brilhante, raro e precioso, até seu próprio Filho. E este tesouro imenso é Maria, que os anjos chamam de tesouro do Senhor, de cuja plenitude os homens se enriquecem. Deus Filho comunicou sua mãe tudo o que adquiriu por sua vida e morte, seus méritos infinitos e suas virtudes admiráveis. Fê-la tesoureiro de tudo que seu pai lhe deu em herança. É por ela que ele aplica seus méritos e aos membros do corpo místico que comunica suas virtudes e distribui suas graças. É ela o canal misterioso, o aqueduto pelo qual passam abundante e docemente suas misericórdias. Deus Espírito Santo comunicou a Maria, sua fiel esposa, seus dons inefáveis, escolhendo-a para dispensadora de tudo que ele possui. Deste modo, ela distribuiu seus dons e suas graças a quem querer, quanto quer, como quer e quando quer. E dom nenhum é concedido aos homens, que não passe por suas mãos virginais. Tal é a vontade de Deus que tudo tenhamos por Maria, e assim será enriquecida, elevada e honrada pelo Altíssimo, aquela que, em toda a vida, quis ser pobre, humilde e escondida. Eis a opinião da Igreja e dos Santos Padres. Pois que a graça aperfeiçoou a natureza e a glória aperfeiçoou a graça, é certo que nosso Senhor continua a ser no céu tão filho de Maria como foi na terra. Por conseguinte, ele conserva a submissão e obediência do mais perfeito dos filhos para com a melhor das mães. Cuidemos, porém, para não atribuir a essa dependência o menor abaixamento ou imperfeição em Jesus Cristo. Maria está infinitamente abaixo de seu filho, que é Deus, e, portanto, não lhe dá ordens como uma mãe terrestre dá aos seus filhos. Maria, porque está toda transformada em Deus pela graça e pela glória, que em Deus transforma todos os santos, não pede, não quer, não faz a menor coisa contrário à eterna e imutável vontade de Deus. Se Moisés, pela força de sua oração, conseguiu sustar a cólera de Deus contra os israelitas, que devemos pensar, com muito mais razão, da prece da humilde Maria, a digna Mãe de Deus, que tem mais poder junto da majestade divina que as preces e intercessões de todos os anjos e santos do céu e da terra. No céu, Maria dá ordens aos anjos e aos bem-aventurados. Para recompensar sua profunda humildade, Deus lhe deu o poder e a missão de povoar de santos os tronos vazios que os anjos apóstolos abandonaram e perderam por orgulho. E a vontade do Altíssimo, que exalta os humildes, é que o céu, a terra e o inferno se curvem de bom ou mau grado às ordens da humilde Maria, pois ele a fez soberana do céu e da terra, general de seus exércitos, tesoureira de suas riquezas, dispensadora de suas graças, artífice de suas grandes maravilhas, reparadora do gênero humano, mediadora para os homens, exterminadora dos inimigos de Deus e fiel companheira de suas grandezas e de seus triunfos. Por meio de Maria, Deus Pai quer que aumente sempre o número de seus filhos até a consumação dos séculos, Assim como na geração natural e corporal, há um pai e uma mãe, há na geração sobrenatural um pai que é Deus e uma mãe, Maria Santíssima. Todos os verdadeiros filhos de Deus e os predestinados têm Deus por pai e Maria por mãe. E quem não tem Maria por mãe, não tem Deus por pai. Por isso, os repróbabos, os hereges, os cismáticos, etc., que odeiam ou olham com desprezo ou indiferença a Santíssima Virgem, não têm Deus por pai, ainda que disto se gloriem, pois não têm Maria por mãe. Se eles a tivessem por mãe, haviam de amá-la e honrá-la, como um bom e verdadeiro filho ama e honra naturalmente sua mãe, que lhe deu a vida. O desejo de Deus Filho é formar-se e, por assim dizer, encarnar-se todos os dias por meio de sua mãe em seus membros. O primeiro homem nascido em Maria é o homem-Deus, Jesus Cristo. O segundo é um homem puro, filho de Deus e de Maria por adoção. Se Jesus Cristo, chefe dos homens, nasceu nela, os predestinados, que são os membros deste chefe, devem também nascer nela por uma consequência necessária. Não a mãe que dê à luz a cabeça sem os membros, ou os membros sem a cabeça,
seria uma monstruosidade da natureza. Do mesmo modo, na ordem da graça, a cabeça e os membros nascem da mesma mãe. E se um membro do corpo místico de Jesus, isto é, um predestinado, nascesse de outra mãe que Maria, que produziu a cabeça, não seria um predestinado, nem membro de Jesus Cristo, e sim um monstro na ordem da graça. Pois que Jesus é agora, mais do que nunca, o fruto de Maria, como lhe repetem 1000 e 1000 vezes diariamente o céu e a terra, e bendito é o fruto do vosso ventre, é certo que Jesus Cristo, para cada homem em particular que o possui, é tão verdadeiramente o fruto e obra de Maria, como para todo o mundo em geral. Deste modo, se qualquer fiel tem Jesus Cristo formado em seu coração, pode atrever-se a dizer: 1000 graças a Maria. Jesus, que eu possuo, é com efeito seu fruto, e sem ela eu jamais o teria. É vontade de Deus, Espírito Santo, que nela e por ela se formem os eleitos. Quando Maria lança suas raízes em uma alma, maravilhas de graça se produzem, que só ela as pode produzir, pois é a única virgem fecunda que não teve jamais, nem terá semelhante em pureza e fecundidade. Maria produziu com o Espírito Santo a maior maravilha que existiu e existirá, um Deus homem, e ela produzirá, por conseguinte, as coisas mais admiráveis que hão de existir nos últimos tempos. A formação e educação dos grandes santos, que aparecerão no fim do mundo, lhe está reservada, pois só esta Virgem singular e milagrosa pode produzir, em união com o Espírito Santo, as obras singulares e extraordinárias. Quando o Espírito Santo, seu esposo, a encontra numa alma, ele se apodera dessa alma, penetra com toda a plenitude, comunicando-se-lhe abundantemente e na medida em que lhe concede sua esposa. E uma das razões por que, hoje em dia, o Espírito Santo não opera nas almas maravilhas retumbantes é não encontrar ele uma união bastante forte entre as almas e sua esposa fiel e inseparável. Digo esposa inseparável porque depois que este amor substancial do Pai e do Filho desposou Maria para produzir Jesus Cristo, o chefe dos eleitos e Jesus Cristo nos eleitos nunca a repudiou, pois ela tem sido sempre fiel e fecunda. Maria é a rainha dos corações. Maria é a rainha do céu e da terra pela graça, como Jesus é o rei por natureza e conquista. Ora, como o reino de Jesus Cristo compreende principalmente o coração ou o interior do homem, conforme a palavra, o reino de Deus está no meio de vós, o reino da Santíssima Virgem está principalmente no interior do homem, isto é, em sua alma, e é principalmente nas almas que ela é mais glorificada com seu Filho, do que em todas as criaturas visíveis, e podemos chamá-la com os santos a rainha dos corações. Maria é necessária aos homens para chegarem ao seu fim último. A Santíssima Virgem, sendo necessária a Deus de uma necessidade chamada hipotética, devido à sua vontade, é muito mais necessária aos homens para chegarem a seu fim último. Não se confunda, portanto, a devoção à Santíssima Virgem com a devoção a outros santos, como se não fosse mais necessário que a destes, e apenas de superrogação. A devoção à Santíssima Virgem é necessária a todos os homens para conseguirem a salvação. Nas crônicas São Francisco, em que se conta que o santo viu em êxtase uma escada enorme, em cujo topo, apoiado no céu, avultava a Santíssima Virgem, e o santo compreendeu que aquela escada ele devia subir para chegar ao céu. Segundo, a outra narrada nas crônicas de São Domingos. Quando o santo pregava o rosário nas proximidades de Carcassona, 15.000 demônios que possuíam a alma de um infeliz herege foram obrigados por ordem da Santíssima Virgem a confessar muitas verdades grandes e consoladoras referentes à devoção a Maria. A devoção à Santíssima Virgem é mais necessária ainda àqueles chamados a uma perfeição particular. Só Maria achou graça diante de Deus, sem auxílio de qualquer outra criatura. E todos, depois dela, que acharam graça diante de Deus, acharam-na por intermédio dela, e só por ela que acharam graça os que ainda não virão. Maria era cheia de graça quando o arcanjo Gabriel a saudou, e a graça superabundou quando o Espírito Santo a cobriu com a sua sombra inefável. A Maria somente, Deus confiou as chaves dos celeiros do divino amor, e o poder de entrar nas vias mais sublimes e mais secretas da perfeição, e de nesses caminhos fazer entrar os outros. Só Maria dá aos miseráveis filhos de Eva, infiel, a entrada no paraíso terrestre, para aí espairecer agradavelmente com Deus. Com segurança, se ocultarem de seus inimigos, para aí sem mais receio da morte, se alimentarem deliciosamente do fruto das árvores da vida e da ciência do bem e do mal, e para sorverem longamente as águas celestes desta bela fonte que jorra com tanta abundância. Ou melhor,
como ela mesma é esse paraíso terrestre ou essa terra virgem e abençoada, do qual Adão e Eva, pecadores, foram expulsos, ela só dá entrada àqueles que lhe apraz deixar entrar e para torná-los santos. A devoção à Santíssima Virgem será especialmente necessária nestes últimos tempos. Por meio de Maria começou a salvação do mundo, e é por Maria que se deve ser consumada. Na primeira vinda de Jesus Cristo, Maria quase não apareceu, para que os homens ainda insuficientemente instruídos e esclarecidos sobre a pessoa de seu filho não se lhe apegassem demais e grosseiramente, afastando-se assim da verdade. Isso teria aparentemente acontecido devido aos encantos admiráveis com que o próprio Deus lhe havia ornado a aparência exterior. Na segunda vinda de Jesus Cristo, Maria deverá ser conhecida e revelada pelo Espírito Santo, a fim de que por ela seja Jesus Cristo conhecido, amado e servido, pois já não subsistem as razões que levaram o Espírito Santo a ocultar sua esposa durante a vida e revelá-la só a poucos depois da pregação do Evangelho. Deus quer, portanto, nesses últimos tempos, revelar-nos e manifestar Maria, a obra-prima de suas mãos, porque ela se ocultou neste mundo e, por sua humildade profunda, colocou-se abaixo do pó, obtendo de Deus, dos apóstolos e evangelistas, não ser quase mencionada. Maria deve ser, enfim, terrível para o demônio e seus sequazes, como um exército em linha de batalha, principalmente nesses últimos tempos, pois o demônio, sabendo que pouco tempo lhe resta para perder as almas, redobra cada dia seus esforços e ataques. Suscitará em breve perseguições cruéis e terríveis emboscadas aos servidores fiéis e aos verdadeiros filhos de Maria, que mais trabalho lhe dão para vencer. O que Lúcifer perdeu por orgulho, Maria ganhou por humildade. O que Eva condenou e perdeu pela desobediência, salvou Maria pela obediência. Eva obedecendo a serpente, perdeu consigo todos os seus filhos e os entregou ao poder infernal. Maria, por sua perfeita fidelidade a Deus, salvou consigo todos os seus filhos e servos e os consagrou a Deus. Deus não pôs somente inimizade, mas inimizades, e não somente entre Maria e o demônio, mas também entre a posteridade da Santíssima Virgem e a posteridade do demônio. Mas o poder de Maria sobre todos os demônios há de patentear-se com mais intensidade nos últimos tempos, quando Satanás começa a armar insídias a seu calcanhar, isto é, aos seus humildes servos, aos seus pobres filhos, os quais ela suscitará para combater o príncipe das trevas. Eles serão pequenos e pobres aos olhos do mundo e rebaixados diante de todos como o calcanhar, calcados e perseguidos como o calcanhar, em comparação com os outros membros do corpo. Mas em troca eles serão ricos em graça de Deus, graça que Maria lhes distribuirá abundantemente. Serão grandes e notáveis em santidade diante de Deus, superiores a toda criatura por seu zelo ativo e tão fortemente amparados pelo poder divino, que com a humildade de seu calcanhar, em união com Maria, esmagarão a cabeça do demônio e promoverão o triunfo de Jesus Cristo. Deus quer finalmente que sua Mãe Santíssima seja agora mais conhecida e mais amada, mais honrada, como jamais o foi. E isso acontecerá sem dúvida se os predestinados puserem em uso, com o auxílio do Espírito Santo, a prática interior e perfeita que lhes indico a seguir. E se a observarem com fidelidade, verão então claramente, quando lhe permite a fé, esta bela estrela do mar, e chegarão a bom porto, tendo vencido as tempestades e os piratas. Conhecerão as grandezas dessa soberana e se consagrarão inteiramente ao seu serviço como súditos escravos de amor. Experimentarão suas doçuras e bondades maternais e amá-la-ão eternamente como seus filhos estremecidos. Conhecerão as misericórdias de que ela é cheia e necessidade que tem de seu auxílio, e hão de recorrer a ela em todas as circunstâncias como a sua querida advogada e medianeira junto de Jesus Cristo. Reconhecerão que ela é o meio mais seguro, mais fácil, mais rápido e mais perfeito de chegar a Jesus Cristo, e se lhe entregarão de corpo e alma, sem restrições, para assim também pertencerem a Jesus Cristo. Então, essa foi uma resumida que eu dei no livro, né? Espero que vocês tenham gostado. Dá, assim, resumidamente, muitas explicações mesmo, né? Sobre por que nós devemos ser devotos de Nossa Senhora, e o que faz muito sentido, né? Para muitas pessoas, às vezes, que não sabem explicar, não sabem dizer que isso não é uma idolatria, aqui está explicando realmente o que é, né? Então, fica mais fácil para nós conseguirmos debater.
Então, no próximo vídeo, né, nós vamos ver o segundo capítulo, que é o chamado Verdades Fundamentais da Devoção à Santíssima Virgem. Espero vocês no próximo vídeo. Muito obrigado por me acompanhar e salve Maria!